Bom dia a todos. Espero que estejam me ouvindo bem claramente. Eu vou me chamo Franco, como Paulo Bisona, sou representante aqui, superintendente do Serviço Geológico do Brasil em Porto Alegre, né? Eu, na verdade, estou aqui representando o meu colega Emanuel, né, que participou mais afinco da elaboração desse tema aqui, em parceria com a Agência Nacional de Águas. Mas eu vou tratar dos levantamentos topobatimétricos e geodésicos aplicados na rede hidrometeorológica nacional. Eu sei que o Alexandre Prado, está presente também, que deixa confortável aí depois na hora dos questionamentos. Prado, fique à vontade também para participar e responder. Bom, primeiramente eu queria só explicar o que é a rede hidrometeorológica nacional, né? E nesse mapa que eu estou apresentando aqui, cada pontinho desses preto, ou triângulo preto destes, representa um ponto de monitoramento que compõe a Rede Hidrometeorológica Nacional, que é uma parceria entre a Agência Nacional de Águas e o Serviço Geológico do Brasil para a operação da rede fluviométrica em todo o Brasil. Esse trecho aqui é o trecho esse recorte aqui, na verdade, é o recorte do que a Superintendência de Porto Alegre opera dentro desse contexto da Rede Hidrometeorológica Nacional. Apenas para ilustrar, são mais de 360 pontos de monitoramento, né? Destes, 141 são fluviométricos. Destes 141 fluviométricos, tem 119 deles que também possuem a medição de descarga líquida. Eu trago essa questão da medição de descarga líquida porque acredito que seja talvez o principal produto gerado na rede hidrometeorológica nacional, não menosprezando os demais, como as séries de chuva, as séries de qualidade de água, sedimentos, mas enfim, é o produto que serve, a vazão, que serve como referência para diversos estudos, para fazer balanços hídricos e as demais análises referentes à gestão dos recursos hídricos. Por quê? Porque a partir destes levantamentos topobatimétricos e geodésicos, a gente consegue aferir uma certa qualidade aos dados na hora de gerar vazão, porque a gente monitora, na verdade, os níveis. Os níveis são convertidos em vazão por meio de curvas chaves. Então, foi elaborado em 2021 uma espécie de manual, que é esse que eu coloquei na tela aqui, tem um link também para o pessoal poder acessar. Vi que foi citado esse manual nas apresentações de ontem também, onde tem essa proposta de documentar os procedimentos a serem utilizados dentro da operação da Rede Hidrometeorológica Nacional, para a gente garantir uma padronização e qualidade dos dados gerados. Como eu estava falando, talvez o principal produto da rede hidrometeorológica seja a vazão. Então, a gente monitora os níveis. E para obter as vazões, a gente depende das curvas chaves, né? Que é essa relação entre nível e vazão. Então, nessa padronização, a gente chegou a um consenso aí sobre a exatidão que a gente precisa ter no nosso monitoramento, que seria uma exatidão melhor que 10 milímetros, aí cerca de 1 centímetro, né? Digamos, um erro tolerável dentro deste contexto aí do monitoramento hidrométrico dos níveis. Para explicar como que a gente faz isso, e também vendo que surgiram muitas dúvidas, assim, eu constantemente recebo dúvidas de professores de diversas universidades que às vezes falam assim, eu vi um marco de vocês na estação tal, queria saber qual é o nível desse marco, né? Então vamos começar assim, explicando os elementos físicos que compõem essas estações fluviométricas, começando pela referência de nível, que é geralmente confundida com um marco. A referência de nível, ela, digamos assim, é uma materialização, a gente costuma materializar isso em 3 referências de nível, né? Pelo menos assim, isso foi padronizado em 2021, então a partir de 2021 está se seguindo nesse padrão de até 3 referências de nível por estação.
Para que a gente utiliza essa referência de nível? Essa referência de nível é a referência na qual as réguas linimétricas estão vinculadas. Então, esse é a partir desta referência de nível, que costumam estar em conjuntos, ou pares, ou trios, que a gente determina o zero da régua, né? Então, a gente não está falando aí de altitudes ortométricas normais, a gente está falando de zeros relativos à profundidade do rio, né? A gente recebe muito questionamento sobre isso, sobre por que que essa referência de nível não coincide com as altitudes ortométricas normais, mas é muito em função da questão, digamos, operacional, né? Se eu fosse fazer uma referência, por exemplo, vinculando, né, a referência de nível sendo igual, por exemplo, à altitude normal ou ortométrica, lá na região de Santa Catarina, na região das nascentes do Rio das Antas, do Rio Caí, a gente teria níveis aí, poderiam até passar de 1.000 metros, né? Então, na cabeça da régua, ficaria um número extremamente grande para ser colocado. A gente costuma encontrar aí as variações de 0 até 35 metros, essa oscilação das réguas nas margens dos rios, que representam que o rio varia de cerca de 0 até 30 metros. É a oscilação que o rio varia, não quer dizer, não tem relação necessariamente com a altitude, né? Então, compondo a seção a estação fluviométrica junto com as RNs, então ficam as réguas, que são esses mourões em madeira que ficam com a plaquinha, né? Indicando na cabeça dela qual é o metro que ela se refere, e conta com essa escala, né, que pode ser de diversos materiais, enfim. Geralmente é um tipo de PVC, né? E é nessa escala que eu comentei antes, que a gente tem aquela padrão de qualidade dos nivelamentos que a gente aplica para ficar dentro, no máximo, 10 milímetros, mas a gente busca, assim, referências menores que 10 milímetros na nossa precisão. Então, referências de níveis vinculadas relativamente à profundidade do rio, réguas linimétricas também vinculadas a essa referência de nível relativa à profundidade do rio. A gente nivela essas réguas por meio de nivelamento geométrico, tá? Partindo dessas referências de nível, a gente segue com nivelamento e fecha com um contranivelamento, né? Onde a gente busca esse erro de fechamento sempre ficar ali até 5 milímetros, né? Se tolera até 10 milímetros, né? Mas se passar disso, a gente reajusta essas réguas linimétricas e cuida disso. Cada alteração, cada vez que a gente visita essas estações, a gente também alimenta o histórico da estação lá no HidroWeb, né, que depois todo mundo tem acesso, e essas informações, toda vez que a gente faz, fica lá sendo acrescentada no histórico dentro do inventário das estações que a Agência Nacional mantém atualizada. Então, toda vez a gente realiza também o PEG teste para verificar se os equipamentos que a gente utiliza estão com a calibração. Toda vez que a gente vai a campo, a gente faz os PEG testes, né? E ao menos uma vez por ano tem o nivelamento, mas na verdade a gente faz todas as visitas, que são cerca de 3 a 4 visitas em cada estação fluviométrica que a gente faz, que a gente opera. Antes de entrar na questão do levantamento planimétrico, eu vou voltar só um pouquinho na questão da referência de nível. Por quê? Porque a referência de nível, para a gente, aqui está um detalhe construtivo dela, mas para a gente é extremamente importante, porque caso ocorram inundações em forma de enxurradas que desmontem todas as réguas, se as referências de nível se preservarem, a gente consegue reconstruir todas as réguas com base nelas, né? Então, ela é muito importante para a gente, por isso aqui está um padrão construtivo dela, até que detalha a robustez que elas possuem, né? São estruturas de concreto profundas e pesadas que nem sempre resistem às inundações, como a gente viu agora nas recentes de setembro, novembro de 2023 e maio de 2024, por exemplo, na bacia do Rio Taquari.
onde houveram RNs que foram de fato destruídas, graças a Deus, não todas, porque são sempre mais de uma, então a gente conseguiu reconstruir as estações a partir delas. Aí eu vou, esses elementos que eu comentei, a régua, as referências de níveis e os nivelamentos, a gente trata de uma forma. Agora a gente tem outra questão que são os levantamentos plano-altimétricos, né? Onde a gente busca fazer uma amarração, né, das estações, do zero da régua das estações, com um rastreio via GNSS. Eventualmente, se houver uma RN do IBGE, da rede de altimétrica de alta precisão, muito próxima da estação, então também a gente busca nessas RNs da rede altimétrica de alta precisão, fazer essa vinculação altimétrica, né? Como eu disse, isso é um manual que foi publicado em 2021. Então, antes disso, né, não necessariamente a gente seguia esses critérios, mas antes disso, com certeza, a gente fazia os rastreios via GNSS, nem sempre fazíamos as amarrações na rede de altimétrica de alta precisão. Mas, enfim, isso é um critério que se está adotando, então, a partir desde 2021. Trouxe aqui um exemplo dessa ficha de levantamento, né? A gente faz, então, a implantação de marcos. Aí, sim, então, a gente está falando em marcos, não em referências de níveis. Nos marcos, a gente coloca essas plaquinhas, né? Para caracterizar ela e deixar bem claro as suas referências, né? Para depois buscarem aqui, né? Esses dados ficam armazenados e estão disponíveis, talvez, sob consulta, né? Não estão necessariamente publicados, apesar de que eles são publicados, sim, dentro do inventário das estações que a Agência Nacional mantém atualizado. Os levantamentos que a gente faz, onde a gente determina qual é o zero da régua, a gente comunica para a Agência Nacional de Águas qual a altimetria desse zero de régua quando a gente realiza esse tipo de levantamento. Então, geralmente a partir do rastreio do GNSS, com processamento no PPP, né, no site do IBGE. Então, a gente permanece pelo menos 4 horas, né, esses levantamentos, quando se referem aos zeros das réguas, a gente fica pelo menos 4 horas de rastreio, fica lá armazenado no histórico da estação. Eu trouxe aqui uma relação das estações que já estão com o levantamento concluídos, né? A maioria desses levantamentos foram realizados entre 2015 e 2019, são cerca de 80 estações, então elas estão todas aqui com o referencial amarrado no MapGel 2015, né? Não era ainda a HGL-H9, né, de 2020, mas enfim, a gente tem os dados dos processamentos aqui, poderíamos até reprocessar. São cerca de 57% das estações da RHN operadas aqui na Superintendência de Porto Alegre, né? Então, aqui está essa relação das estações que a gente já tem os levantamentos. E complementando, né, essa questão que consta também nesse manual de levantamentos da Rede Hidrometeorológica Nacional, estão as seções transversais. A gente faz uma amarração da seção transversal, né, a partir de pontos materializados das RNs. A gente materializa pontos de início e de fim, PIs e PFs, e a gente faz os levantamentos perpendiculares ao fluxo da água do rio até altitudes acima das máximas, dos níveis máximos observados. Cabe destacar aqui, porque esse critério de levantamento de seção transversal mais rigoroso que compõe o manual a partir de 2021. Antes disso, a gente manteve sempre os levantamentos de seção transversal, mas não com essas amarrações que hoje a gente consegue fazer. Então, a gente materializa esses PIs, PFs, amarra com as RNs, né?
e fazemos um levantamento completo até acima das cotas de já observadas, o que antes não acontecia sempre. Então, a gente tem poucas estações onde esse levantamento com essa refinamento técnico já foi materializado. Mas, enfim, a gente pode fazer isso por meio de nivelamento geométrico, né, ou com GPS RTK, estação total. A gente tem, desde que atenda ali os critérios de espaçamento e precisão que constam lá no nosso manual, né? Que só um exemplo de levantamento na margem, né? São critérios diferentes para a margem e para a seção seca e para a seção molhada, né? Na seção molhada, a gente tem outros critérios de espaçamento de cada ponto que vai compor essa seção transversal. A gente costuma fazer esse levantamento molhado ou aval, né, com nossos equipamentos, com a mira ou com o Flow Tracker, que é um equipamento acústico que nós usamos para medir a vazão, ou também a gente faz embarcado com outros equipamentos acústicos também para fazer o levantamento da seção transversal da parte molhada, que irá compor o levantamento com as margens secas, né? Então, isso é feito está sendo implantado, na verdade, isso sempre foi feito em toda a operação da rede hidrometeorológica, mas agora está sendo implantado e materializado, né, a partir de 2021, com esses critérios, onde está sendo gerado uns relatórios de materialização de seção transversal semelhantes a esse, com um registro de os dados que estão sendo materializados e levantados, né? Isso aqui é apenas um exemplo. Aqui fica a ficha de campo do caso, onde a gente teria, não sei se é possível enxergar o meu mouse aqui, né? As cotas das margens aqui, ó. Margem esquerda, por exemplo, né? Aqui a parte molhada do levantamento, composto com a margem direita. E aqui a gente tem um perfil topográfico total dessa estação aqui, né? No caso, saindo do ponto mais alto já observado dos níveis e passando pela área molhada nas duas margens. Resumidamente, assim, neste manual, bem específico para o tema desse seminário, eram esses os pontos que eu acho interessante esclarecer, porque sempre gera muita confusão entre referência de nível e marco, né? Então, a pedido do professor Felipe, eu trouxe também aqui um levantamento de máximas que a gente fez ali na Foz do Jacuí, na região do Cais Mauá, que o tenente Raul Magno acabou de falar sobre o levantamento que o Exército fez ali na parceria conosco e com a Agência Nacional de Águas, onde a gente estava buscando fazer um levantamento, uma avaliação indireta do nível máximo que foi atingido nos pontos de monitoramento que existem na região. Existe esse da Praça da Harmonia, né, que é um ponto muito antigo, desde 1941, instalado logo após a enchente de 1941. Existe o ponto do Cais Mauá C6, que é uma estação operada pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente, e emergencialmente, durante a enchente, né, essa estação da SEMA foi atingida pelas águas, então emergencialmente se criou uma estação emergencial temporária no gasômetro, onde se seguiu monitorando os níveis, né? E eu vou falar um pouquinho aqui, então, aqui tá umas fotos, né, da estação do Cais Mauá, enquanto ela estava sendo atingida, a gente conseguiu visitar ela lá. A gente tem aqui uma foto da estação emergencial que foi instalada ali na região da usina do gasômetro. E esses são os pontos de referência que a gente adotou. Foi materializada uma RN lá no local onde a estação do Cais, a estação Cais C6 da SEMA estava presente. Foi também feita uma materialização de marco com aquelas plaquinhas, né, metálicas, igual o tenente mostrou. Na região central, onde tem a marca da enchente de 1941 na parede, foi feita a amarração também com o RN da SGE do Exército, que está vinculada à ficha da estação maregráfica
da Marinha, chamada Praça da Harmonia, e aqui o local onde foi instalada emergencialmente a estação usina do gasômetro. Então a gente percorreu toda essa região com nivelamento geométrico, com o objetivo de determinar, então, quais foram os níveis máximos que a gente atingiu, que o rio atingiu durante maio de 2024. Aqui só as imagens, né? Essa RN da SGE que está numa parede na região bem onde fica hoje o Cais Embarcadero de Porto Alegre, ali, né? Aqui está o marco 1788A do IBGE, que também fica dentro do Cais Mauá, ali perto do prédio administrativo da SPH, da Portos RS, e aqui onde está a estação emergencial também. Nossa equipe estava lá fazendo levantamento. Então, a gente fez a amarração nesse RN da SGE, neste marco do IBGE e na referência de nível da estação Cais Mauá C6 da SEMA. E esses foram os resultados que a gente chegou, né? Alguns ali batem precisamente com os levantamentos apresentados pelo Raul Magno agora, pelo tenente, né? Como esses 5,12 m aqui na região do portão principal. Aqui poucos centímetros de diferença, né? O Raul mostrou 5,35 na região do Cais Mauá. A gente chegou em 5,37 e lá na usina do gasômetro 4,59 m. A gente vê ao longo do cais uma variação aí de mais de 80 centímetros, aproximadamente 80 centímetros da linha d'água dentro, praticamente dentro do cais, né? Isso ficou bem exemplificado a hora que o tenente mostrou as medições que eles realizaram ao longo de toda Porto Alegre, né? Que passa de metro, inclusive, essas diferenças de nível. Aqui tem mais alguns resultados, né, com referência, cada coluna aqui é os referenciais a uma referência de nível, né, os resultados relacionados a uma referência de nível, e em cada linha aqui a gente tem um ponto de interesse, né, eu deixo aqui apenas como uma ilustração, né, e para depois suscitar os questionamentos caso apareçam. E, resumidamente, era isso, então, né? Agradeço a oportunidade, agradeço a URGS e o IBGE por estarem promovendo esse seminário para esse tema tão relevante. Obrigado.